tua igreja nessa noite. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Diga isso pra ele, cante. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Sim, Pai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Esteja entre nós, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Abrimos os nossos corações para ti, meu Pai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. vem reinar entre nós, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar,
deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Deixamos para ti todos os nossos aplausos, toda a nossa glória, Pai. Passamos nessa palavra para o nosso pastor, amém? Amém, amados. É bom louvar o Senhor. Obrigado, irmão Natan. Que bom é estarmos aqui na casa do nosso Deus, louvando e glorificando o seu nome. Estou revendo alguns irmãos com alegria que estão se firmando aí na presença do nosso Deus. E eu quero aproveitar e fazer um convite a todos, inclusive nossos amados que nos acompanham pela internet, para que estejam conosco aos domingos pela manhã. Temos a nossa escola bíblica dominical, 9 horas a nossa igreja já está aberta, para que às 9h15, nesse período de pandemia, nós alteramos um pouco o horário, para que a partir das 9h15 você já esteja aqui conosco, e estudando a palavra de Deus em nossas classes bíblicas, adolescentes, jovens, senhoras, homens. E hoje pela manhã, queridos, tivemos, para a glória de Deus, um culto muito, muito abençoado. Maravilha, Sentimos assim aquela presença maravilhosa do nosso Deus. Fizemos um clamor também e sentimos que Deus ouviu ao nosso clamor. Antes de lermos um texto da palavra, eu queria, ainda convosco, fazer agora um momento de oração. Mesmo você que está em casa, ou você que está nos acompanhando e nos acompanhará ainda no futuro, assistindo pela internet, é o momento de oração. E esse momento, ele é eterno. Em qualquer ocasião, qualquer data em que você estiver orando conosco, Deus estará ouvindo a tua oração. Amém, irmãos? Deus estará te visitando. Então eu quero agradecer a Deus e quero interceder ainda por irmãos. Eu convido a você que está aqui também, feche os seus olhos, você que nos acompanha nesse momento, na programação da internet, também ore conosco agora, coloque sua vida, coloque suas necessidades diante de um Deus vivo, poderoso e glorioso. Clamemos ao Senhor. Pai maravilhoso, te louvamos, te glorificamos. Senhor, foram momentos agora de adoração ao Senhor. Deus de entrega, Deus da nossa vida, do nosso ser. A tua palavra diz, em Romanos capítulo 12, que nós devemos oferecer o nosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, ó Pai, tu estás vendo o coração de cada um desses que estão te louvando conosco neste momento de culto, aonde estiverem, em suas casas, na igreja, no seu local de trabalho, numa situação que só o Senhor conhece, sabe, mas neste momento eu te louvo por irmãos que vieram de longe, vencer obstáculos, dificuldades, porque sabem, Senhor, do desejo, do amor, que é estar na tua casa e estar na tua presença. Senhor, visita, Deus, as nossas vidas e a vida desses amados e queridos irmãos. Eles sejam recompensados
E o Senhor tem recompensas espirituais nesta noite, com certeza. Eu te louvo por esses que já chegaram, já venceram todo tipo de luta, ao qual nós estávamos orando e clamando, Senhor. Mas ainda há outros que estão se deslocando para a tua casa. Deus, que tu operes agora a favor destes, tirando todo tipo de obstáculo. Deus, de luta espiritual, de qualquer tipo de artimanha do inimigo ou dificuldades. Senhor, que o Senhor acampe os seus anjos ao redor deles, eles dê a vitória, Pai. Deus, em nome de Jesus, obreiros, Deus, obreiras, servos e servas, que estão em luta espiritual, talvez nem discernindo tanto, mas como tua igreja, nós temos, Deus, a possibilidade de sermos intercessores, como o Senhor Jesus o foi, e deu essa autoridade à sua igreja. E como teus sacerdotes nesta hora, Deus, como tua igreja, aonde tu dissestes aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. E nós agora, em nome de Jesus, unidos numa só oração, nós fazemos esta ligação espiritual, para que os nossos irmãos sejam libertos agora de todo tipo de dificuldade, e sejam vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E na necessidade deste irmão, deste amigo, desta pessoa que está nos assistindo agora, em sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, está cultuando ao Senhor conosco e está orando, crendo. Deus, eu creio agora que o Senhor está entrando com a sua providência, está dando vitória a esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Permanece conosco, Senhor. Te louvamos, te glorificamos. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Eu posso ouvir os irmãos aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor esteja recebendo. O Senhor esteja recebendo, aleluia. Glória ao nosso Deus. Eu convido a você, antes da nossa oferta. Daqui a pouquinho nós vamos ofertar e logo a seguir a palavra de Deus ao nosso coração, mas eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33. Uma palavra tremenda do Senhor Jesus, muito conhecida, mas gloriosa e maravilhosa. Nós estaremos lendo. Depois, nós vamos servir ao Senhor nosso Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Diz assim a palavra do Senhor: por isto eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E outra tradução diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias ansiedades. Então, irmãos, Deus nos ensina claramente a confiar nele, a termos segurança, certeza, que por mais difíceis que sejam os dias, por maior que seja o problema, e aqui nós temos, graças a Deus, muitos irmãos aqui que podem testemunhar, não é? Sexta-feira que vem, nossa irmã Diva, né, que está lá atrás na introdução, estará aqui dando um testemunho, irmão, do amor, do cuidado de Deus, do poder de Deus, né? Breve a nossa irmã Fabiana estará dando seu testemunho também. Hoje esteve conosco um casal de visitantes, e ele já tendo experiências assim com Deus, né, contando como Deus deu um grande livramento a ele nessa semana passada. Então, irmãos, Deus é um Deus tremendo, amém, queridos? Podemos confiar absolutamente nesse Deus. Vamos agora servir ao Senhor. Eu não sei se a irmã Márcia vai louvar, ou o irmão Alessandro. Tá, então nós vamos convidar o nosso irmão Alessandro para preparar um louvor, enquanto nós estaremos ofertando ao nosso Deus. Então, nosso irmão Natan vai nos ajudar agora, e se você desejar, temos a salva ali, Natan, eu acredito, ali, uma só pessoa hoje será suficiente, né? Qualquer irmão que desejar, e eu faço aquele apelo necessário, né? Porque é o sustento da obra do Senhor, temos missões, temos muitos compromissos, e é aquela luta tremenda que a gente passa, e Deus até permite, para que a gente creia nele, busque nele, amém? O socorro santo do Senhor, e nós precisamos ainda saudar, neste final de mês, compromissos. Eu vou mandar aqui a quem desejar. Isso. Quem desejar pega o seu envelope, fique com a mão levantada, muito obrigado. Isso, para que o nosso irmão possa ver, né? Irmãos que estão ajudando na campanha do som, irmãos que estão ajudando na obra missionária, irmãos que estão ajudando no seminário. Olha só, graças a Deus. Deus abençoe. Vá levantando a mão, que o obreiro estará entregando para você o envelope. E eu quero orar agora pela bênção financeira de Deus na sua casa. Eu olho assim para a igreja e vejo assim vários irmãos, glórias ao Senhor, né? O Senhor abrindo porta de emprego na pandemia, em situações difíceis, mas Deus é Deus, para Deus não é impossível, amém, irmãos? Deus é tão tremendo que Ele dá um banquete no deserto, não é verdade? Há milhões de pessoas, Deus fez com que durante 40 anos, caísse o maná, o pão do céu, que alimentava aquele povo no deserto. O povo desejou carne, Deus mandou, não é, milhares e milhares de codornizes, e assim por diante. Deus é tão tremendo que até no deserto Ele produz fartura e abundância. Diga glória a Deus, é esse Deus que nós conhecemos. Fique de pé, você que está aqui na igreja, e vamos orar com os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando,
coloque a sua vida financeira também diante do Senhor. Se você desejar, meu irmão, apresente aí a sua oferta. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, te louvo, te glorifico. Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua bênção no sustento de missionários, irmã Elizabeth, a bênção na vida do pastor Adnei, outros obreiros aqui na igreja. Senhor, e agora com amor, com devoção, tu sabes o coração deste irmão humilde, desta irmã, deste obreiro, que apesar de até passar por certas lutas, até mesmo financeiras, tem demonstrado a sua fidelidade ao Senhor. Nos dízimos e nas ofertas, o Senhor conhece. Deus, desde o mais humilde, o mais simples, a viúva, aquele que parece desamparado, mas que com amor no seu coração faz a sua contribuição para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor abençoa 100 vezes mais. Que o Senhor seja misericordioso neste momento. Contempla, ó Deus, o coração humilde, sincero e verdadeiro. E que o Senhor seja sempre o socorro bem presente na vida deste amado irmão, desta amada irmã. Muito obrigado. Consagramos agora ao Senhor, ao teu serviço, à tua obra, ao teu reino, nossos dízimos, nossas ofertas. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. O nosso irmão estará recolhendo as ofertas, enquanto você vai receber uma mensagem de Deus, agora através do louvor. E logo depois desse louvor, nosso querido pastor Adnei, que é pastor do nosso seminário, que estará aqui nesta segunda-feira. Você poderá estar também às 19 horas, toda segunda. Ele está ministrando aqui no seminário. Então, após a oferta, pastor Adnei estará assumindo a palavra e trazendo uma mensagem de Deus aos nossos corações. Deus nos abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Amo a ti, Senhor Jesus, tu és a minha vida. Dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou te adorar ante o teu altar e afirmar tua importância para mim. Sem ti não posso viver. Amo a ti, Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Amo a ti, Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou te adorar ante o teu altar e afirmar tua importância para mim. Sem ti não posso viver. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome.
seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Toda honra e domínio só a ti. Toda honra e domínio só a ti. Só a Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos, irmãos. Vamos abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 16. O texto é bem conhecido. E versículo 33. Encontramos? Só um encontrou, né? Vou repetir. Encontramos, amém? Pelo meu tempo de tropa, acho que nem todo mundo falou junto, mas vamos lá. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, nós te louvamos pelas tuas palavras ditas ali aos teus discípulos antes do Senhor ir até a cruz. Palavras de conforto aos teus discípulos, mas que também falam aos nossos corações hoje. Pedimos mais uma vez, ó Pai, que teu Espírito fale através de nós, exortando, consolando, edificando. E abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, ou aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, esta mensagem pelas redes sociais. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Jesus usa a palavra aflição, não é? E não vou dar aqui uma aula de grego ou hebraico, mas algumas palavras na Bíblia, elas têm nem sempre o significado que está aqui no português é o significado que está no texto original. E eu falo muito para meus alunos a diferença de quando a Bíblia está traduzindo uma palavra e quando há uma transliteração da palavra. Não sei quantos lembram disso, mas eu vou dar uma rápida explicação por causa dessa a palavra aflição. A gente sabe que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, quem lembra qual foi a língua que foi escrita? Hein? Japonês? Hebraico. E o Novo Testamento? Português não? Grego. E a gente sabe que essas duas línguas, elas vão ter muitas variações na hora de traduzir para o português ou para qualquer língua. Então, existe a tradução quando ela é de uma palavra para palavra, mas tem outras que às vezes precisa transliterar, que significa que aquela palavra ela não existe na nossa língua. Então, ela tem que sofrer uma transliteração. Eu me lembro quando eu trabalhava com missões, Missão Antioquia, lá em São Paulo, Jocum, OM, a gente já trabalhou com muitas dessas missões, e tem uma missão chamada Missão Além, que trabalha com traduções, e Amém também, trabalha com traduções, e ali nos contado que um grupo de irmãos estavam em uma dessas ilhas no Pacífico,
fazendo a tradução da Bíblia para uma determinada tribo. E aí eles chegaram naquele texto de Isaías que diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornarão alvo branco como a neve. Aí eles pararam ali, porque aquele grupo indígena nunca tinha visto neve, não sabia o que era neve. Então como é que eles iam trazer essa palavra para aquela cultura? Como é que eles iam entender isso? A gente sabe que quando Deus, o próprio Deus está falando com Isaías essa palavra, no capítulo 1, porque o povo estava tão errado diante dele, e lá em Israel cai neve, e a coisa mais branca é a neve nesse contexto, né? Tanto que quando vocês veem esses filmes, documentários, que para poder se destacar algo na neve, né, eles usam que cor? Quem lembra? Vermelho, porque o vermelho se destaca na neve. Por isso que quando a Marinha mandou o navio, o Barão de Tefé, que quase eu fui nessa viagem, mas aí Deus mudou uma história ali, eu não fui, que seria talvez um dos primeiros brasileiros a estar lá. Meu nome foi indicado pelo almirante na época, e a maioria dos navios militares e outros, a cor é vermelha, porque se houver algum tipo se perdeu em algum lugar, hoje tem os satélites, tem muita coisa, pelo vermelho já se identifica. Então na Bíblia o vermelho era algo mais branco, que Deus estava usando ali. E aí o tradutor chamou um índio que já tinha sido convertido, e ele fez uma transliteração. Ele falou assim: o que para vocês aqui é mais branco, é a coisa mais branca para vocês aqui? Aí ele falou: a polpa do coco. Para nós aqui, quando abre o coco, aquela polpa branca, é a coisa que é branco ali, é a mais branca. O que vocês acham que deve estar escrito na Bíblia? Agora fugiu o nome da tribo, né? O Totem da Paz fala sobre isso também. Lá está escrito: ainda que seus pecados sejam vermelhos, se tornaram brancos como a polpa do coco. Eles vão entender os índios? Vão. Então, dito isso, tem algumas palavras na Bíblia que, por exemplo, para o judeu, o órgão do sentimento não é o coração, é rins, aqui. Então, se você pegar texto original, vai estar dizendo: escondi a tua palavra nos meus rins. Mas aí, para nós ocidentais, tem que usar um outro termo. Dito isso, creio que vocês entenderam. Então, quando aparece essa palavra aflição, que Jesus está usando aqui, ela está relacionada à perseguição. A perseguição. A palavra está associada à perseguição. Mas a gente pode dizer que lutas são aflições? Sim ou não, irmãos? Sim. Problemas são aflições? Sim. Dificuldades, sofrimento, é aflição. Então, Jesus está dizendo que no mundo nós vamos passar. Esse negócio de dizer: pare de sofrer, que você não vai enfrentar a luta, isso é mentira. A Bíblia não diz isso. Depois a gente vai ler no finalzinho aqui o texto de Romanos capítulo 8. Nós vamos passar até Jesus nos chamar, ou o arrebatamento ocorrer, nós vamos passar por lutas, tribulações. E a gente sabe que lá em Gênesis, no capítulo 3, não vou entrar em versículos, aqui o versículo, mas duas coisas ocorreu com o homem por causa do pecado, e ele passou a ter uma aflição. Ele teve medo, e depois Deus disse para ele sustentar, ele tinha que o suor do seu rosto, ele tinha que trabalhar. Não é que o trabalho não fosse aflição, não, mas aqui está a aflição. E aí, dito isso, irmãos, porque tem hora que a gente pensa que os dias sempre é passarinho cantando, mas tem aquele dia que a gente acorda já com uma notícia ruim, ou alguma coisa, ou aquele dia dá tudo errado, mas é o dia, Deus não, é o dia, e a gente tem que estar preparado para essas coisas. Então,
vamos analisar a origem das lutas e os seus agentes. Eu já trouxe essa palavra aqui ano passado, já tem um tempo, alguns talvez lembrem. Então vamos ver alguns pontos para a gente entender como é que essas aflições elas vêm sobre nós. Existe aquela luta que vem pelo homem. Lá em Lamentações 3,39, o próprio texto fala que o homem, que se queixará o homem do seu próprio pecado. Não é? Eclesiastes 7,29, Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou caminhos errados. Então existe aquelas lutas que elas vêm sobre nós, mas é culpa do homem, é nossa. Qual é o resultado? Qual é a luta que vem sobre o homem? Traz dúvida, confusão, decisões erradas, escolhas erradas, porque ele não se posicionou. Então, existem aquelas lutas, aquelas aflições que vêm pelo homem. Eu vou explicar isso depois. Lá em Efésios 4, 27, 1 Timóteo 1, 19 e 20, vai dizer, primeiro texto de Efésios 4, 27, não deis lugar a quem, irmãos? Ao derrotado, ao encardido, né? Ao diabo. E lá em 1 Timóteo 1, 19 e 20, diz que muitos se desviaram indo após Satanás. Então, qual é o outro tipo de luta que vem sobre nós? Aquela que o diabo provoca. E essa luta que vem sobre nós nos enfraquece, nos afasta de Deus e muitas vezes nos afasta também de pessoas. Qual é o resultado disso? Isso que eu acabei de falar. Então, aquelas lutas que a pessoa não aparece mais na igreja, não aparece mais na escola dominical, não aparece. Irmãos, tem pessoas que eu já sei que está passando por luta. A experiência nos diz isso. Aquele irmão, aquela irmã que era ativo na obra, ativo. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Não fala nada, não diz nada, está em luta. Às vezes essa luta também pode ser pecado. E também tem a luta que está lá em... Tudo aqui tem texto, não tem tempo aqui. De 1 Coríntios 10, 13 e 1 Pedro 5, 10. Será que Deus provoca a luta também, irmãos? Hein? Deus traz luta para nós também? Traz. Você não sabe, ninguém falou amém aí, ou então amém muito. Traz. Deus traz luta, nós vamos ver isso. Agora, quando a luta vem de Deus, ela sempre nos fortalece e nos aproxima dele. Não tem conversa. A luta que vem de Deus, a luta que vem do homem, a gente fica confuso. A luta que vem do diabo nos afasta de Deus. A luta que vem de Deus, ela nos fortalece e nos aproxima dele. Essa é a lógica. Vocês entenderam isso? Agora vamos entender essas lutas, para depois a gente caminhar aqui, porque aflições, dificuldades, por que as lutas vêm? Por que as lutas acontecem conosco? Apesar de que eu já dei aqui uma introdução. Geralmente, a gente já sabe o resultado, ou é de Deus, ou é do diabo, ou do próprio homem. Quando vem do homem, como eu falei, falha, erro, desobediência. Quando você analisa todas as lutas que vêm, houve falha, houve erro, houve desobediência. Quando vem do diabo, é uma tentação, é um desvio. Quando vem de Deus, o que Deus está querendo com isso? Te testar, Deus está querendo te provar, Deus está querendo te avaliar, porque Deus não te leva, desculpa a expressão aqui do carioca, de repente alguém lá do Nordeste está assistindo aqui, Deus não te leva para furada, Deus não te leva para você se dar mal. Quando Deus te coloca numa luta, é para você vencer. Amém? Estão aí? Amém. Onde acontecem as lutas? Vocês vão me responder. Acontece na nossa família, tem luta? Tem. Quando eu digo família aqui, ainda é o pai e mãe, você está dentro da tua casa. Acontece também no matrimônio, no casamento? Sim. Acontece no trabalho? Na escola? Sim. Acontece com a vizinhança? Sim. Acontece com a nossa vida? Sim.
Então, as lutas, onde elas acontecem? Em todos esses lugares que a gente falou aqui. Eu não tenho aqui tempo de a gente ir nos textos bíblicos, mas nós vamos ver que em todos esses lugares houve questão de luta na vida, na família, no trabalho. Davi, por exemplo, teve luta na família, teve luta com ele mesmo, teve luta no casamento, teve luta, tudo isso aqui, Davi e outros homens da Bíblia. Como acontece a luta? Como é que essa luta ela acontece? Eu coloquei aqui, geralmente vai depender muito do como está o seu testemunho, como você está fazendo a obra, como você está se posicionando diante de certas situações. Então isso aqui é uma linha muito tênue, porque quando alguém chega para mim e conta a luta e conta a dificuldade, a gente conversa um pouco e pela experiência você já logo percebe que aquela luta que aquela pessoa está passando, ela não está orando, ela não está buscando a Deus, ela não está se direcionando, ela está com conversa com gente que não deveria estar, ela está sendo influenciada. A gente vê de cara que a pessoa está passando por uma luta, às vezes ela mesma buscando a luta, o diabo levando a luta. Agora, quando acontece as lutas? Eu falei por quê, onde, como e quando acontece as lutas. Irmãos, elas podem acontecer. Será que quando você sair daqui, você já pode enfrentar uma luta em casa? Uma luta dentro do ônibus? Uma luta na rua? Uma vez eu saí aqui de um culto e quis passar numa padaria para comprar um determinado pão, e eu estou vendo ali um grupo de gente na rua brincando. Eu passo naquela rua, aí passou um carro, aí alguém chegou ali e brincou com o sujeito do carro. O cara voltou com o carro, saiu dando tapa em todo mundo, quase que pegou em mim, que eu estava junto, e corre para cá, corre para lá. Eu falei, Jesus tem misericórdia, que todo mundo correndo, porque o cara não gostou, porque o sujeito fez uma brincadeira ali. E muitas vezes você pode estar levando um tapa e você não sabe nem por quê. Então eu estou contando um exemplo que às vezes você está num lugar, você não sabe o que pode ocorrer ali, uma briga de trânsito e outra coisa mais, etc. As lutas são resultado da nossa vida. Uma decisão pode te levar a uma luta? Sim ou não, irmãos? Sim, uma decisão precipitada, uma decisão não planejada, uma decisão não pensada, uma decisão pode te levar a uma luta. Então você tem que, por isso que Salomão diz que peca quem é precipitado. Então você tem que analisar, você tem que, será que isso faz bom, isso aqui é bom, isso aqui não é, aquele lugar é bom, mudar para aqui, mudar para ali, porque tem gente que às vezes acha que a coisa é maravilhosa, que o emprego é maravilhoso, e está entrando numa furada. Agora, o diabo também pode te levar a uma luta, sim, ele vai te influenciar. E geralmente a luta que o diabo te leva é para a derrota. É para uma derrota. É para uma situação, porque, irmãos, o pecado dói. O pecado dói. O pecado é gostoso. O pecado não dói e o pecado é bom. Ih, pastor, não, porque o diabo não vai te dar uma coisa ruim, né? Sempre é uma coisa boa. E quando a gente vê esse dia a dia das pessoas, meu Deus, eu nunca vi, estava falando com um pastor, de uma geração tão desobediente, de uma geração que não respeita pai e mãe, de uma geração que a gente vê todos os dias aí pela internet, e a gente vê pelos jornais, não há respeito, influência de uma série de coisas aí, que não é o contexto aqui agora. E é uma geração perdida, uma geração que muitas... E o pior disso é que muitas dessas pessoas às vezes estão dentro da igreja. E como nós estamos vendo pessoas feridas. Tem hora que quando eu acordo, faço a minha oração, quando eu abro lá o Zap, já tem 200, 300 pessoas falando comigo sobre luta, dúvida da Bíblia, mas a maioria ali, pastor, ora por mim, estou numa situação assim, Aí quando a gente começa a conversar, Jesus. Então também, a luta que Deus te guia
porque Deus quer te disciplinar. Mas a luta que Deus te guia, vai ter vitória? Hein? Vai ter vitória, irmãos? Vai. Porque se Deus está te levando, eu tenho um grupo de pastores, amigos assim, que a gente conversa. A gente gosta de tudo, futebol, política, mas o nosso assunto principal é Bíblia, é igreja. E uma vez eu estava fazendo uma comparação para eles, daquele texto que eu vou ler aqui, sobre um outro contexto, não nesse. Quando Jesus fala que, Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E aí eu estava falando assim, às vezes o nosso momento de luta é quando você está num boxe, você está lutando, e Jesus é o técnico. Quando o técnico percebe que o sujeito vai ser derrotado, ele joga uma coisa. O que o técnico joga? Para parar a luta? A toalha. Imediatamente, ele joga a toalha porque está vendo que o cara não está querendo desistir, mas o técnico está percebendo que ele vai morrer ali. Então o técnico pode fazer isso, ele joga a toalha, a luta para na hora. A não ser quando o sujeito cai, aí o juiz analisa e vê que ele não tem condições. Mas o técnico joga a toalha. E aí eu estava dizendo para aqueles pastores assim, conversando, que tem hora que nós estamos naquela luta, e só que nós estamos pedindo para Jesus, joga a toalha. Aí Jesus, não, você tem condições de vencer. E você leva um, joga a toalha. Mas Jesus, não. Jesus sabe até onde você vai, e Ele nunca vai jogar a toalha. Entenderam ou não? Ih, não entenderam. Jesus, quando te coloca numa luta, nunca será para a derrota, ainda que tudo pareça que você vai ser derrotado. Mas Jesus não joga a toalha. Ele sabe que você é mais do que vencedor, não é? E o que as lutas fazem conosco? Tem um texto aqui, esse eu quero ler, Salmo 119. De repente você já leu, mas você nunca reparou. Salmo 119, versículo 70. Talvez alguns, que é isso? Mas está escrito, está na Bíblia, a palavra. Foi bom eu ter passado por, quem leu aí? Foi bom eu ter passado por aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem hora que Deus te leva naquela luta, Deus te leva naquela aflição, para você aprender a palavra, para você aprender, né? Aí eu vou fazer 4 coisas que as lutas fazem conosco, né? As lutas fazem conosco, quando elas vêm de Deus. Vocês vão concordar comigo, ela nos aperfeiçoa, irmãos. A luta nos aperfeiçoa, ela traz experiência no dia a dia. As lutas nos traz experiência, então ela nos aperfeiçoa. Ela também mostra quem somos, a luta mostra o nosso caráter, a luta mostra o que está no nosso coração. Porque quando você está bem, quando você está por cima, oh glória a Deus, oh aleluia, aí Deus vai tirar tudo. Aí o glória a Deus, o aleluia, vai aparecer com a mulher de Jó. Ó, amaldiçoa aí, morre porque está ruim. Então, a luta vai mostrar se você, quem não conhece pessoas que entraram para a igreja, aí começou a luta e se desviou, foi embora. Porque que você estava vivendo numa situação totalmente agradável ao diabo. Agora que você está se comprometendo com Deus, é claro, irmãos, que as lutas vão dobrar, mas o seu caráter vai ser posto na prova, não é? A luta também nos fortalece, ela nos adestra para os momentos difíceis, porque aquilo que você passou, você vai ensinar outros que estão passando. Sim ou não? E o apóstolo Paulo, na sua carta a Coríntios, no primeiro capítulo, ele fala sobre isso.
Porque quem passou por aquela situação, quem passou pelas drogas, pela prostituição, quem passou por aquele vale terrível e hoje está com Jesus, essa pessoa pode orientar aquela, porque ela passou por isso. Mas existe aquelas lutas, irmãos, quem passa por situações de doença, por situações de morte, por todo tipo, e você se preparou. Agora, se você não se preparar, aí você não vai aguentar. A luta indica, entenda isso, a luta na vida do crente indica vitória. Vocês já aprenderam isso aqui. Quando vem de Deus, sempre Deus está te indicando uma vitória. E se você observar na Bíblia, todas as vezes que Deus trouxe uma luta, geralmente aquele que estava enfrentando a luta estava em desvantagem. Davi e Golias, na lógica, quem venceria? As muralhas de Jericó, o Mar Vermelho, olha, a Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha. Sempre parece, e é assim, que quando Deus traz a luta, nós estamos em desvantagem. Mas, querido, quem está com Deus é maioria? É maioria? Sempre será maioria, porque quem está com Deus está com aquele que rege os céus e a terra, com aquele que controla o mundo espiritual, aquele que pode todas as coisas, aquele que muda tudo, e Ele está contigo, então Ele muda. Então, se você está com Deus, você está com tudo. E Ele disse para Isaías: agindo eu, quem impedirá? Tem? Não. Agora, a luta nos disciplina na vida, irmãos? Sim ou não? Ela nos disciplina. Ela nos fazem. Já contei para os irmãos aqui, quando eu estive no Japão, conversando com aqueles irmãos que sofrem em países comunistas, socialistas, por causa do Evangelho, países muçulmanos. Esses dias eu estava vendo um filme, está na internet, da Missão Portas Abertas, Por Trás do Sol. Depois você vai lá, Por Trás do Sol. É a história de um rapaz, filho de muçulmanos radicais, é a história real. E aí ele é mandado, ele vai estudar nos Estados Unidos, né, para formação, aquela coisa toda. Só que nos Estados Unidos ele conhece Jesus Cristo. E agora ele volta para um período de férias, para a família. E ele agora, conta no conto. A história é longa, tem muitos detalhes. Quando ele conta, aquele rapaz sofre, mas sofre por causa disso. E aí ele começa depois a conhecer os irmãos que são perseguidos por causa de Jesus. A história é real. E arrumam toda uma situação para ele sair do país, porque a família, o pai, porque os muçulmanos dizem, se você aceitar uma outra religião, Maomé diz que tem que ser morto. Mas aí quando ele está indo, né, ainda tem várias coisas que acontecem aí. Ele para e analisa. Ele desiste de ir para pregar o Evangelho. Não sei se era Líbano ou Síria, é um país desses radicais muçulmanos. Mas vejam, para a gente ver o que é você sofrer por Jesus, ser disciplinado. Ele conversa com pastores, ele conversa com irmãos, inclusive ele conheceu o irmão André, conheceu, não sei se ele morreu, mas a gente vê o que é sofrer por Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, eu só vou citar o texto, a gente está aí para a parte do meio, 2 Coríntios 4, mas eu vou ler, 2 Coríntios 4, versículos 8, 9 e 10, eu já li aqui, curiosamente, parece até que esse sermão de hoje é uma continuação do que a gente falou lá atrás, na última vez que tivemos aqui, mas diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 em diante: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando no seu corpo o morrer de Jesus, para que também
a sua vida se manifeste em nosso corpo. Enfrentando lutas. Paulo está dizendo isso para o povo lá de Corinto, a igreja de Corinto. Então ele diz assim: atribulado. O que é atribulado? Sob pressão, que pode vir de qualquer lugar. O que ele quer dizer? Atribulado, mas não angustiado. Isso aqui, os judeus usam muito a expressão de ironia. Então, como é que eu diria isso? Atribulado sob pressão, mas não angustiado. Mesmo eu estando em tribulação, eu tenho paz. Mesmo em tribulação, eu tenho paz. Aí depois ele fala, perplexo, mas não desanimado. Perplexo, impacto diante de uma realidade. Algo que você de repente perdeu o emprego, um diagnóstico, câncer, sei lá o quê. Você perplexo, perplexo, impacto de uma realidade. Mas ele diz, não desanimado. O que é não desanimado? Ou angustiado, vou reagir. Não desanimado, vou reagir. Eu não vou aceitar aquilo que me trouxe perplexidade. Entenderam ou não? Hein? Porque a Bíblia fala assim, irmãos. Esses dias eu coloquei, foi ontem, antes de ontem, eu não me lembro. Eu coloquei lá no Facebook a seguinte coisa: palavra positiva até ajuda, mas a palavra que muda e que transforma é a palavra de fé, baseado nas Escrituras. Essa muda, essa transforma, essa faz alguma coisa. Palavra positiva eu posso dizer, oi, vai, mas a vida do cara está toda errada, né? Vai se dar bem. Não, pode até te ajudar, mas a palavra de fé, baseada nas Escrituras, ela muda a sua história, muda a sua vida e traz vitória. É diferente. Então você reage diante disso. Você não aceita, você reage diante disso. Depois ele diz, perseguidos, é o termo injustiçados, mas não desamparados. Quer dizer, eu tenho apoio. Eu tenho apoio. Eu sofri injustiça, mas eu tenho apoio. Irmãos, quem é o nosso maior apoio? É Deus. Vocês estão aí mesmo? Estão aí? O pessoal da internet está aí? O pessoal que está meio impactado, né? Acho que é tão perplexo, né? Abatido, a palavra abater aqui é derrubado, mas não destruído. Aí eu fui buscar esse sentido de não destruído. Eu estou de pé. Eu estou de pé. Quer dizer, eu fui abatido, até cair, me levantei e continuo de pé. Levei aquelas bordoadas todas na cara, mas eu estou de pé. Por quê? Eu venço as lutas. E aí, irmãos, e ele diz assim, não destruído, derrubado, mas não destruído, porque eu estou de pé. Desmotivado, decepção e desiludido. O que é desmotivado? Às vezes uma situação que caramba, isso não dá certo. Decepção, muitas vezes uma ação errada, pessoas, desiludido. Interessante que essa palavra desiludido aqui, ela tem a ver com uma imagem falsa. A desilusão é uma imagem falsa, que a gente pode ter por pessoas, por situações, por emprego. Aí veio a desilusão porque aquela imagem, ela foi falsa, ela não foi verdadeira. Aí vem a desilusão, uma imagem falsa. Estamos indo para o final, tá, irmãos? Quem não está em Cristo não vence as lutas. Concorda com isso? Quem não está em Cristo não vence as lutas. Eu vou apenas citar o texto, mas não vou ler por causa de tempo. Mateus 13, 19 a 23, que fala da semente que foi jogada. Jesus falando da história da semente. Tem coisas maravilhosas aqui. Mateus 13, 19 a 23. Então vejam bem, como é que os sintomas de pessoas que não vencem, né? A semente que caiu no espinho, ela até cresce, mas os cuidados do mundo
Os cuidados do mundo sufoca. Eu não estou botando na ordem aqui. O que é os cuidados do mundo? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, você tem que estudar, você tem que terminar uma faculdade. Não é isso que Jesus está dizendo. Os cuidados do mundo é quando as coisas do mundo se tornam mais importantes do que a vida com Deus. Aí sufoca, aí você não aguenta. Sempre fraco nas lutas, a semente cai na rocha. Ela até cresce, mas não tem o quê? Ela não tem raiz, não tem base. É como a gente vê aí, quanto crente analfabeto de Bíblia, não conhece as Escrituras. Esses dias não, já tem um tempinho, ganhei de um aluno, eu tinha visto, né, graças a Deus, né, uma coleção que a Sociedade Bíblica lançou agora, 3 volumes, grosso assim, tudo colorido, a história da Bíblia, 2 volumes do Antigo e um volume do Novo Testamento, coisa maravilhosa, com texto, tudo colorido. O cara que fez aquilo ali, ele era desenhista da Marvel, fazia aqueles desenhos do Capitão América, Thor, Hulk, e se converteu. E não que ele não faça os desenhos, mas ele junto com a Sociedade Bíblica, ele fez as histórias da Bíblia, mas numa coisa linda para adolescente, para jovem, para adulto. Você lê todo, inclusive quando conta lá a história de Jó, né, Satanás indo até a presença de Deus, o cara soube fazer um negócio ali maravilhoso. Para quem lê a Bíblia e vê, você consegue compreender. Interessante que existe material maravilhoso aí, mas o crente não vai atrás, ele não corre, ele não procura, ele não vai até quem pode ensinar, ele não vai quem pode te orientar. Aí fica ouvindo, desculpe, eu estou na internet, mas na internet tem muita nojeira, tem muita porcaria, tem muita heresia. E muitos dizendo, fulano de tal disse isso, fulano de tal. Mostra na Bíblia, quero ver aqui na Bíblia, vamos analisar o texto. Quando a gente vai analisar, aí uma vez um aluno chegou para mim, o fulano de tal, que era não sei de onde, disse que o templo de Salomão era do diabo. Que isso? Como é do diabo? Aí ele viu uma citação fora do contexto, li com ele, falei, meu querido, como que Deus vai mandar Salomão construir um templo que compara o seu filho sendo do diabo? Não, mas o fulano é judeu, não sei de onde, não interessa quem ele é, heresia. Mas geralmente pessoas assim são gente que não estuda a palavra, não lê. Aí, meu irmão, vai cair mesmo. Mentes carentes aí é um lugar fértil para heresia. Aí não estuda a palavra, aí não cresce. Entenderam isso? Não? Sua prioridade não é a igreja. Estou falando daqueles que quando vem luta, né? E por que não vence? A prioridade não é a igreja. Por que a prioridade não é a igreja? A importância com outras coisas. Irmão, se você hoje acordou e você está aqui, é porque Deus quis. Deus comanda a nossa vida, a nossa história, Deus comanda tudo. Então Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Então, sua prioridade, priorize Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas. Pastor leu ainda agora aqui, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão? Por que outras coisas serão acrescentadas? Até aquilo que você não pediu, Deus vai dar. Até aquilo que você não soube falar, Deus vai fazer. É como se Deus falando assim, cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. E não vai faltar nada. Cuida da minha obra, cuida, eu cuido das suas. E Ele cuida mesmo, irmãos, Ele cuida. Mas muitas vezes, deixa Deus cuidar. E Deus entrega teu caminho ao Senhor. Davi falou isso lá, velhinho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quer dizer, até aquilo que você não pediu para Ele cuidar, Ele vai cuidar. Ele cuida, irmãos. Eu lembro aqui, cadê o nosso irmão Marcos? Acho que ele desceu. Uma vez aqui o nosso irmão Marcos estava pedindo a Deus aqui algo que ele perdeu dentro da casa, não me lembro o que foi, que aí ele pediu a Deus e Deus mostrou onde é que estava. Aí um dia aconteceu comigo, eu estava renovar o meu passaporte, revirei a casa toda, cadê o passaporte? Sumiu o passaporte. Aí eu dobrei o joelho, estava sozinho em casa. Acredite se você quiser, irmãos, mas Deus cuida das coisas pequenininhas? Cuida. Senhor,
Onde está aquele passaporte? Deus falou assim para mim: está atrás da cama, embaixo da cama, atrás dela, em cima de uma camisa. Não sei se vocês vão acreditar, que você deixou cair. Foi assim que eu ouvi. Cheguei lá, puxei a cama, estava uma camisa minha que eu deixei cair, e embaixo dela estava o passaporte. Deus, Ele cuida até dos cuidados pequenos. Por isso que Jesus disse que até os fios. Alguém está preocupado com o fio? Só quem está perdendo o cabelo, mas Deus sabe. Então, se você falar com Deus, irmãos, quantas vezes eu saio aqui para mercado, meu Deus, me leva onde estão as coisas baratas, e Ele leva. Será que Deus não tem esses cuidados conosco? Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor. Deus não tem tempo para isso. Vai nessa. Você pode dizer um amém aí, não? Ele cuida. Ele cuida. E sua vida não transparece Cristo. Quer dizer, de novo, quem não está em Cristo não vence luta. Não vence luta, não cresce espiritualmente, sempre fraco nas lutas, sua prioridade não é a casa de Deus, sua vida não transparece Cristo, a gente não vê frutificar, a gente só vê aquele crente numa luta, mas que não cresce. Aí é outra coisa, a luta é por ele mesmo. Gente, agora, isso aqui parece curioso, mas é verdade. Gente que está com luta, muitas vezes te envolve na luta deles. Mas existe aquele envolver por luta para você ajudar a pessoa a vencer. Mas quando você não está bem e você se envolve com a luta dos outros que não estão bem, você também não fica bem. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Às vezes você está na luta errado, aí vai ajudar alguém que está na luta errada, a luta da pessoa ainda é pior, ainda te complica, te envolve nela. Aí você vê o problema que acontece. Aí eu coloquei uma frase que não é minha: não sofra por alguém que Cristo já sofreu na cruz. Essa palavra, eu tenho um pastor amigo meu que uma vez o bispo Roberto McAllister disse para ele, e os pastores repetem isso: não sofra pela igreja, porque Jesus já morreu pela igreja. Está falando por pessoas, entendeu? Não é a igreja no sentido de Cristo. Tem hora que você está sofrendo por pessoas que não é para você sofrer. Jesus já sofreu por ela, ajude ela, esteja junto com ela, mas não vai ficar na situação que ela está. Já estou indo para o final, irmãos. Agora, a gente leu aqui, ou comentou, se Deus é por nós, Romanos 8,31, quem? Contra nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí eu vou fazer uma pergunta que você vai dizer aí no seu coração: Deus é por você? Deus é por você. Você pode dizer: Deus é por mim, Deus luta por mim. Ele disse para Josafá, às vezes Deus faz isso: nessa luta você não tem que pelejar, fica parado, olha, porque sou eu que vou dar a vitória para você. Há lutas que Deus vai lutar por você, e você simplesmente vai assistir. O posicionamento ali é você crer. E olha que eram 3 reinos contra Judá. Entendam isso: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada disso pode te separar do amor de Deus, porque você é mais que vencedor. Não importa a aflição, o que se passou, nós somos seres humanos, a gente se entristece, a gente fica revoltado, a gente se ira, tudo isso faz parte do homem. Mas o homem em Cristo, a mulher em Cristo, apesar de tudo isso, vence, luta e vence, porque o teu Cristo já venceu por você. Paulo vai dizer que Cristo nos conduz em triunfo, usando uma expressão romana dos generais quando chegavam de vitórias e desfilavam ali diante daquelas ruas, Via Ápia. Isso era chamado a conduzir em triunfo, quer dizer, conduzir em vitória. Paulo pega essa expressão e coloca ali que Cristo, olha o que ele diz: Cristo sempre
sempre nos conduz em triunfo. Sempre, não é em vez em quando não, sempre te conduz em triunfo. Isso é para dar um glória de quebrar, não, quebrar o teto não, senão o pastor vai. Agora eu quero ler com os irmãos, aqui eu vou fechar. Romanos 8, 26 a 28, que fala do Espírito Santo. Ele é o conforto nessa aflição, porque Jesus disse que mandaria alguém igual a Ele. Pergunto eu, o Espírito Santo está aqui? Para quem não teve certeza, não falou nada. Amém, Ele está aqui. Ele está aqui. Então diz assim, fazer uma paráfrase do texto, uma exegese, de Romanos 8, de 26 a 28, e aqui a gente vai orar. Diz que o Espírito nos assiste. Essa palavra assistir, Ele sabe o que está acontecendo. Assistir, não é, Ele sabe o que está acontecendo. Nossa fraqueza, nossas falhas e erros. O Espírito Santo vê você todo dia de manhã, vê os seus pensamentos, vê o seu dia a dia. Não tem como enganar não, Ele está aí, Ele vê nossas fraquezas, nossas falhas e erros. Aí diz que assiste nossa fraqueza. Aí a palavra como convém, quer dizer, o que é importante. O Espírito Santo sabe o que é importante para nós na oração, e o Espírito Santo intercede. Interessante, irmãos, que nós temos os dois maiores intercessores na nossa vida, está aí nesse capítulo 8. Aqui na terra nós temos o Espírito Santo, e o texto diz que lá no céu nós temos quem? Quem? Jesus Cristo. E a palavra que Paulo diz ali, que o Espírito, que Jesus está diante de Deus, Ele está diante de Deus como homem. Então quando a gente está orando lá embaixo, o Espírito Santo está trazendo aquela oração até o céu, Cristo se apresenta dizendo: eu estou representando Ele, eu estou representando Natan, eu estou representando Davi, eu estou representando Ele. Cristo nos representa diante de Deus, pela intercessão do Espírito Santo. Isso é glorioso, irmãos, é glorioso. E o Espírito intercede por nós, aquele que sonda os corações, Ele sabe as intenções. Nossa, não adianta esconder não, fala para Deus. Deus, eu não estava nem afim de ir na igreja. Ai, chatice. Fala, Deus quer que você seja verdadeiro. Não fica dizendo, e aí, irmão, como é que foi o culto? Ah, maravilhoso, aleluia. Mas botando um sinalzinho aqui. Não, fala a verdade. Estou falando para Deus, porque tem alguns irmãos aí que só Jesus. Então, sabe qual é a mente de Deus. É interessante, esse sabe a mente de Deus, porque o Espírito Santo está ligado diretamente com Deus. Então, ligou com Deus, ligou com o Espírito Santo, ligou com Cristo, está ligado com os três. Estou resumindo aqui, tem muita coisa boa. E o texto continua, segundo a vontade de Deus. Então, na hora que a gente está naquela intercessão ali, o Espírito Santo sabe, você está pedindo um bocado de coisa, aí o Espírito Santo está ali, tá bom. Ele só vai levar aquilo que verdadeiramente é necessário, aquilo que é importante, aquilo que Deus vai fazer. Sabemos, temos conhecimento, que todas as coisas, tudo em nossa vida, cooperam, têm um plano, para o bem, o melhor resultado, daqueles, não é qualquer um, que amam a Deus acima de tudo, e que são chamados, convocados por Deus, para um propósito, um plano original. Então, meu querido, Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo passareis tudo isso aqui, mas tem de bom ânimo, eu venci por você, meu Espírito está com você, e você vai chegar, o céu é o nosso destino, o céu é o nosso destino. Aqui a gente vê um pouco da glória de Deus, mas agora, nesse momento, o nosso saudoso
Valdemar, pastor Valdemar, nossa irmã Mira estão na glória de Deus, estão diante do Rei, estão glorificando a Ele, e tantos outros estão lá, e nós, se eu e você acreditamos nisso, estaremos lá, vamos glorificá-lo juntos, estaremos juntos com Ele, porque o céu é o nosso lugar. E Jesus disse: eu voltarei e vos levarei para estar comigo. Isso é uma promessa para aqueles que amam ao Senhor. Então a gente sente falta, a gente se entristece, mas eles estão vendo a glória de Deus, que um dia eu e você veremos, ou pelo arrebatamento, ou se o Senhor nos levar, porque tudo que a gente passa por aqui, diz Paulo, não se compara por aquilo que Deus tem para nós. Nem chega perto, irmãos, nem chega perto, porque Paulo viu tanto, queria ficar. Não, desce, você ainda tem muita coisa para fazer lá, porque lá é algo maravilhoso. Os poucos que tiveram esse privilégio, como João, Daniel e tantos outros, não queriam voltar, mas lá é o nosso lugar, e a gente sente um pouquinho daqui. Creia, meu querido, não estamos aqui, a nossa obra não é em vão. Não estamos aqui brincando de igreja, não estamos aqui perdendo tempo, nós temos a certeza de para onde nós vamos, e quem nós adoramos, e por que nós estamos aqui. Vamos ficar de pé, quero orar, passar a palavra ao pastor. Creia, saia daqui na certeza, que as suas aflições, suas lutas, não se comparam com aquilo que Deus tem para nós, amém? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, porque essas palavras que o Senhor disse para nós são verdades, ó Deus, porque o Senhor nos prometeu isso. O Senhor disse para nós que estaria conosco, e o Senhor está. Senhor, ajuda-nos a viver a tua palavra. A gente sabe que é difícil, o Senhor sabe que é difícil, porque o Senhor esteve aqui como homem, mas o Senhor disse: eu venci por vocês, eu lutei por vocês, eu sofri, eu morri, ressuscitei e vou voltar por vocês. Oh meu Deus, como é glorioso servir ao teu nome. Oh Pai, deixar o mundo sempre, deixar a Cristo nunca, nunca, jamais. Oh meu Deus, obrigado, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, amém? Amém, irmãos? Não sei se o nosso irmão Alessandro e os nossos músicos, me veio um hino aqui. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo. Vocês lembram desse cântico? Então eu queria cantar e logo depois passar a palavra. Pode ficar em pé, sentado. Eu cantei muito esse hino na minha, ainda sou jovem, tá? Na minha infância. E ele fala um pouquinho do céu, né? Céu, lindo céu, eu vou para o céu. O céu é o nosso lugar. O céu, Jesus abriu a porta para nós lá. Vinde bendito do meu Pai, entra no reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Oh glória! Então se você crê, você que está ouvindo, essa é a nossa certeza, do céu, lindo céu, que um dia nós vamos estar ali, amém? Aleluia! Esse hino a gente cantava muito em vigília, e uma vez a gente cantando essa vigília, olhando para o céu, obrigado, e algo glorioso ali na Congregacional de Bento Ribeiro, e cante, se você não sabe a letra, vai aparecer, já está ali, autor da minha fé, e nós vamos louvar o nome do Senhor.
meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir no encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, aleluia, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Aplauda o Senhor e Deus abençoe, em nome de Jesus. Maravilha de Deus, diga glória a Deus. Glórias ao Senhor, autor da nossa fé.
receba esta mensagem de Deus, que você possa desfrutar de toda a palavra que Deus te deu nesta noite. Vamos à bênção do Senhor, estenda as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.